Quais são os fatores de risco para doença cardiovascular? Que é basicamente infarto, derrame e trombose. Então, tem alguns fatores de risco que infelizmente a gente não vai poder afastar. Um deles é ser homem. Homem tem muito mais infarto do que mulher. Agora é preciso tomar cuidado porque essa é uma grande verdade até os 40, 50 anos. A partir de 50 anos, pela falta dos hormônios femininos, as mulheres passam a ter uma taxa de infarto praticamente igual ao do homem. E com um detalhe, mulher que infarta morre muito mais de infarto do que homem que infarta. Isso é uma coisa que até alguns médicos não sabem. Infarto não é uma doença exclusiva de homem. É muito frequente no público feminino, praticamente igual ao do público masculino depois dos 50 anos. E as mulheres que infartam morrem, tem uma taxa de mortalidade maior que a dos homens. Bom, depois tem a idade. Conforme a gente vai ganhando idade, vai se depositando mais gordura nas artérias e a gente aumenta o risco de ter um infarto. E finalmente, dentro dos fatores que a gente não consegue controlar, tem a hereditariedade. Se eu tive na minha família um homem que teve um infarto antes dos 55 anos ou uma mulher que teve um infarto antes dos 65 anos, eu tenho um fator familiar para infarto que ajuda a dar infarto para mim. Portanto, 3 fatores que a gente não pode absolutamente controlar. O sexo, homem tem mais infarto do que mulher. A idade, conforme a idade avança, o risco aumenta muito. E finalmente a hereditariedade. Agora, nós vamos entender corretamente os fatores de risco que podem ser modificados para que a gente tenha menos risco de desenvolver infarto. Quais são eles? Um deles é o colesterol. Quando a gente faz o exame de colesterol, o médico analisa o colesterol LDL, HDL e o total. O mais importante é o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, e o HDL, que é o colesterol bom. Quanto mais alto o HDL e mais baixo o LDL, menor o meu risco. Esse é um fator que pode ser modificado pela alimentação, pela atividade física e finalmente por remédios. Alguns pacientes precisam de remédio para controlar o colesterol, porque ele está elevado e ele não se reduziu com a dieta adequada. Um segundo fator de risco totalmente controlável é o cigarro. Tabagismo é uma desgraça. Então, se você fuma, enfie na cabeça que fumar é um ato perigosíssimo e pare de fumar imediatamente. Nós temos inúmeros métodos para parar de fumar. Eles funcionam, ajudam muito, desde que o paciente tenha tomado a decisão política de parar de fumar. Isso é muito importante. Outro fator de risco totalmente controlável é a pressão. Pressão alta, sobretudo a pressão alta mal acompanhada, mal tratada, ela aumenta a musculatura do coração e isso aumenta o risco de ter infarto. Então todo mundo que tem pressão alta tem que estar com a pressão bem controladinha, fazer controle com o médico, ter certeza que aquela pressão está adequadamente monitorizada e controlada. Outro fator de risco é o diabetes. Infelizmente, quando a taxa de açúcar sobe no sangue, aquilo inflama as artérias e ajuda a dar infarto. Então, o diabetes tem que ser também cuidadosamente acompanhado pelo endocrinologista para evitar aumentar o risco de infarto. E toda a parte cardiovascular deve ser monitorizada pelo endocrinologista para evitar que o diabetes possa trazer consequências nefastas para a área das coronárias e, portanto, de infarto. Outro fator de risco que a gente também pode perfeitamente controlar é a obesidade abdominal. Mulher tem que ter uma cintura abdominal que não ultrapasse 88 centímetros e homem 102. A gente mede isso com uma fita métrica na altura do umbigo. Toda gordura abdominal é perigosa, porque ela se acumula também nas coronárias. Portanto, evitar de criar barriga. Aquela barriga de chope, como a gente costuma chamar. Barriga é muito perigoso para infarto e é uma das coisas que a gente pode controlar perfeitamente com dieta perdendo peso, que se reduz a gordura abdominal. Outro fator de risco perfeitamente controlável é a falta de exercício. Exercício físico é extremamente benéfico para o coração e deve ser feito 5 vezes por semana, 30 minutos. Isso é muito importante porque melhora a oxigenação cardíaca, diminuindo o risco de infarto.
Finalmente, uma alimentação rica em frutas e verduras também ajuda a reduzir o risco de infarto. E um último detalhe, mas um detalhe que é bastante importante, é o consumo regular de uma pequena quantidade de álcool. É muito importante que esse álcool seja consumido em pequena quantidade. Álcool consumido em quantidade muito exagerada, pelo contrário, aumenta o risco de infarto. O que é pequena quantidade de álcool? É um copinho de vinho em cada refeição. E o vinho, em particular, é um pouco melhor que o coração, mas todos os álcools apresentam benefício cardíaco desde que eles sejam consumidos em pequena quantidade. É um copo pequeno de cerveja em cada refeição, ou um copo de vinho, ou uma dose pequena de destilado à noite. Então, isso protege as artérias e protege, portanto, de infarto. Agora, nesse quesito, muito cuidado, porque aumentando a quantidade de álcool, o risco aumenta barbaramente. Então, o importante é que se saiba que é o consumo pequeno e moderado de álcool. Esses são os fatores de risco para infarto, tanto os que a gente pode controlar e reduzir, como aqueles que, infelizmente, são do próprio ser humano e não podem ser controlados. É assim que a gente evita o infarto, doença cardiovascular, trombose e derrame.